Seja muito, muito, muito bem-vindo a mais um Dunamis Hangout, o podcast de Reforma e Avivamento aqui do Dunamis Movement, direto da DunamisCon 2025. O melhor lugar para se estar no dia 10 de outubro de 2025 é aqui agora. Com certeza. E hoje estou aqui com meu marido maravilhoso. Eu tô muito louco no espírito. Eu vou tentar me recompor. Então, a gente tem uma... A gente acabou de sair de um episódio. Tava durante a sessão do Paulo Vicente. Aí, o Espírito Santo, ele escorreu pela janela o óleo. Aí tava com a Carol Braga e com a Gabi. Se você assistiu esse episódio, ele saiu antes desse. A gente acabou perdendo um pouco o controle. Então, eu estou me recompondo. A Bruna já tá muito mais sã. Por isso, ela vai conduzir isso aqui. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus, porque a gente tem convidados especiais. E da mesma maneira que eu estou aqui com o meu marido maravilhoso. Olha lá! Nós estamos Quatro aqui é com par. um casal maravilhoso, 4 é par. Sejam muito bem-vindos, Jefferson e Suelen, ao Dunamis Hangout. Obrigada, gente. Que alegria estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Estamos aqui para juntos nos alegrarmos. Melhor lugar para estar no dia 10 de outubro. Se não está aqui, está cometendo pecado. Exato. Eita. E melhor você se arrepender de onde você tá. Eu não sei o que você tá fazendo no dia 10 de outubro. Pois é. Mas se você não tá aqui, você tava em pecado. Gente, Exatamente. coisa maravilhosa, tá? Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui. Cara, muito bom ter Eu vocês tenho aqui. certeza que vai ser uma conversa maravilhosa. isso Muito. A gente tá feliz. Obrigado por estarem aqui, aceitarem o convite, porque a gente tentou já gravar. Sim. Mas a agenda deles é uma agenda papal. Essa estava Ela lá do céu. Não deu, Essa era estava pra ser lá do hoje. céu. Essa tava marcada, essa tava data. Isso foi bom, hein? Isso foi Tava na agenda muito de bom. Deus essa. É verdade. E finalmente deu certo. E ainda mais com a Bruna, porque você não ia participar da outra conversa. Eu Então não ia? não seria Olha só. tão legal. Eu não Então, ia? assim, Como assim? Olha lá. Ia ser só eu. Mas o Senhor Oh. preparou isso. Ah, isso é lindo. Que bonito. 4 é par. Muito legal. Muito bom. Jefferson, Suelen, bom, a gente sabe que vocês são casados, a gente queria ouvir a história de vocês e principalmente como vocês entenderam do Senhor, porque hoje vocês têm um ministério juntos, não só juntos no sentido de, estão na mesma igreja local, mas vocês literalmente estão o tempo todo juntos no ministério. Como que foi esse processo de vocês de encontrarem um ministério juntos como família? E como que isso aconteceu? Conta a história pra gente. Olha, a história é longa, é bastante coisa para contar, né? Da minha parte, da parte do Jefferson. Eu vou contar um pedacinho da minha Eu história. quero saber onde começa. Ele eu quero um continua segredo. Falando Vai lá. do início dele, e a gente vai para onde bom. tudo juntou, né? Tudo se uniu. Mas eu canto desde os meus 3 aninhos, assim, eu cresci numa família de igreja, né? A gente costuma falar, nasci na igreja, né? Meus pais pastoreando igreja, então eu já cresci vendo isso, sabe? Vivendo coisas, vivendo maravilhas, assim, na presença de Deus. Eu brinco que eu sou aquela criança que eu cresci debaixo do banco de oração, das irmãs do círculo de oração, de ensaio de jovens, de culto, de congresso. Então, eu comecei a cantar muito pequenininha, gostava de ver as pessoas cantando, ministrando, aquilo me encantava e eu tinha esse desejo, né? Então, eu comecei desde muito pequenininha, cresci na igreja, em alguns momentos passei, sim, por dificuldade, aquele momento em que a gente precisa se encontrar e viver uma experiência de fato com Deus. E aí foi onde tudo foi acontecendo. Vivi consequências de algumas escolhas erradas, né, na minha adolescência, mas sempre estando ali, naquele ambiente. Eu até brinco que eu não tenho aquele testemunho de que eu saí fora da igreja, né, de que eu fui para fora. Mas eu fui aquela que eu estava dentro, mas o meu coração viveu um pouquinho querendo que estava lá fora. E aí Deus falou, não, você vai ficar aqui dentro eu vou te pegar, porque você vai falar e você vai ministrar para também outras jovens, né? Outros jovens que às vezes estão dentro desse ambiente, mas o coraçãozinho tá querendo ir lá para fora, tá um pouquinho desencontrado, sabe? Então eu vivi esses momentos assim. E aí foi aonde eu fui desenvolvendo ministério, cantando com a minha mãe. A gente tinha uma dupla. Quando eu conheci o Jefferson, Eu separei a dupla. o Jefferson separou a dupla, gente. Ele Deus. veio para Acabei com a acabar com a dupla. Mas vocês ministravam juntas, a vocês gente realmente... ministrava juntas, né? Eu legal. viajava bastante com a minha mãe, assim. E eu fui do tempo do CD, gente. Eu não sou muito velha. Eu não sou muito velha, mas eu gravei um CD com a minha mãe. E a gente sempre ministrava E juntas. esse CD existe? Ele tem disponível? Existe, mas não tá disponível. Mas não... Ah, mas a gente vai achar... Quem ouviu, ouviu. Ninguém mais ouve. A gente vai Eu te achar. ajudo. Para. Eu quero Ajuda, isso. eu Não, gosto. não ouve, não. Não. Eu gosto. E
E aí a gente viajava juntas. Mas eu sempre me preocupei e sempre orei pela minha família, né? Pela continuidade do que ia vir, né? Depois de mim. Crescendo num lar, claro, imperfeito, vendo muitas coisas e sempre orando e dizendo: Deus, me ajuda a quebrar ciclos, me ajuda a melhorar coisas que eu olho e eu digo, isso eu não quero repetir, sabe? A gente carrega muito essa palavra e a gente ministra muito para jovens sobre isso. Então, eu via isso e eu orava muito sobre o meu relacionamento e eu via que seria algo que Deus faria uma obra muito grande, Amém. sabe? Sem saber, sem visualizar mesmo, com os meus olhos físicos, mas eu orava muito por isso. E eu sempre falava que seria uma das escolhas mais importantes da minha vida. Então, eu orava muito sobre isso. E aí foi aonde o Jefferson chegou na minha vida. Homem! A resposta da oração. A resposta da minha oração. isso. Ungido. Ungido, E enviado. Deus falava muito comigo através de muitas palavras, né? Que quando viesse a pessoa que ele escolheu para minha vida, seria algo para completar o que ele tinha iniciado em mim, através da minha família, através da minha mãe, de tudo que eu aprendi, do lugar que eu fui inserida, de tudo que eu estava carregando de história, mas que seria uma continuidade, seria algo muito grande. Eu não fazia ideia, eu não tinha noção do que aconteceria, mas eu orava muito por isso, né? E aí, um dia, veio alguém, entregou uma palavra muito profética para mim e falou: olha, dentro de tantos dias, você vai conhecer alguém que vai mudar a tua vida. Você que tá na Dunamis Con, não solta uma dessa, calma. Só se Deus calma. te inspirar muito. Não, é só Mas assim, se um for anjo apareceu. Se for Deus. profeta. Que não, o que não falta de solteiro aqui. Diz que 60% Pois é. 60%. Tem da muito. galera Tem é muito. solteira. Muito. Meu irmão, isso aqui, Ouvi essa se você jogar informação. uma aliança pro alto, vai cair na mão de Meu alguém, é Deus. garantido. Tem que tomar cuidado. E se você tá solteiro, tenha fé. Deus faz. E se você Deus tá solteiro e opera não obras. veio, Se eu vem ano que casei, vem, te Já pega no convido. espírito, vai Olha pegando lá, aqui Isso a vai aí, lá, já história. recebendo. vai recebendo essas palavras. Você recebeu uma profecia Então, super eu recebi específica. muito específica. E eu confesso que eu fiquei um pouco incrédula, porque esse negócio de dias, né? Você fala, ai meu Deus, amém, mas, né, vamos Amém, mas ficar calma na fé, lá. mas tudo bem, né? Vamos agir na, Foi uma na moça do razão. coque? Oi? Foi uma moça do Foi do então, coque. então é, Então, tá Foi certo. do Então é coque. garantido. E aí Vem a minha com- incredulidade Vem quis, com, né? isso, vem com garantia no CNPJ, então. Garantia. E aí falou, dentro de tanto... Essa é boa, tá? Dentro de tantos dias vai acontecer isso, você vai conhecer alguém que vai mudar. E falou muito específico, porque confirmou algo que preocupava muito minha mãe, né? Porque a gente cantava juntas, tinha um ministério juntas. Óbvio. E aí ela se preocupava, ai meu Deus, o que vai acontecer? E aí Deus falou as palavras específicas, assim, através dessa irmã do coque. Falou assim, ó, você foi uma coluna na vida dela. A partir desse dia que vai acontecer, é o meu encaminhamento da vida dela. Você vai abrir mão, porque agora eu vou cuidar. Então Deus falou muito. Foi pra você e pra ela. Muito Caramba. específico. Completo. Exato. Se E tiver o aí- número dessa moça, eu quero muito conversar com ela. E aí isso preparou o coração, como Deus é perfeito, né? Porque Demais. preparou o coração dela para isso, preocupação de mãe e tudo mais. E aí passou-se, gente, uma semana, foi exatos 7 dias, eu conheci o Jefferson. Ah, ficou fácil demais pra você. Eu fui cantar numa cidade, próxima à minha cidade, Natal. E aí eu cheguei lá e foi o único lugar que eu fui cantar. E geralmente a gente sempre vê, né, antes, algum material, rede social e tudo mais. E desse dia eu não consegui achar, tava uma luta. Eu falei, gente, mas eu não consigo achar e não tem nada. Quem que é convidado só para eu entender o que vai falar? E eu fiquei assim, preocupada. Enfim, chegamos lá. E aí foi onde o Jefferson, eu conheci a minha bênção. Jefferson entrou na igreja assim, e aí foi um mistério forte, gente. Porque Que maravilhoso. foi um Massa, mistério eu tô tão gostando. Fale forte. mais. Ele tá amando, né? Ah. Mas foi um mistério tão forte, porque eu nunca vivi uma experiência tão surreal, assim. O Jefferson, ele entrou na igreja e eu ouvi, sabe? Eu senti a voz de Deus falando comigo. É muito único você falar isso, né? Porque eu ouvia outras pessoas contando esse tipo de experiência e eu pensava, como será que é, né? Ouvir Deus falar. Tipo, beleza, eu já ouvi muita gente contar. Mas será que um dia vai acontecer comigo? E nesse dia eu estava na igreja, eles estavam cantando. E aí quando eu olhei, o Jefferson entrou na igreja e Deus falou pra mim. É muito, muito fácil, assim, de ouvir, sabe?
ele vai ser o seu esposo. Uau. Caramba, eu Jeff, ouvi você não isso, se esforçou nada. sabe? Deus fez e aí, tudo. Deus fez tudo. gente, e aí o pior é que eu olhei pra ele e eu falei, não, porque, tipo, eu não senti nada por ele, sabe? Então eu falei assim, não, para, né? E Deus falou pra mim, você vai casar com ele. Eu falei, não acredito. E aí eu fiquei naquela guerra. Mas eu não conheço ele, eu sabia que ele era amigo de uma amiga. Aí eu fiquei, mas eu não sei quem é ele e tudo mais. Então eu fiquei naquela guerra. Mas eu tinha aquela certeza. Aquela voz veio audível, assim, pra mim, de Deus falando, você vai casar com ele. Eu lembro que no desespero, eu cutuquei minha mãe, eu falei, mãe, eu vou casar com ele. E eu comecei a passar mal, começou a me dar uma ansiedade. E eu falei, cara, eu vou casar com ele. Tipo, porque sabe quando Deus fala e você fica, não acredito, cara, o que Deus tá falando? Coisa E maravilhosa. eu falei, eu vou casar com ele. E a minha mãe, para, o que tá acontecendo? Eu falei, eu vou casar com ele. E a minha mãe falou, misericórdia, como assim? Quem que é ele? Você não conhece ele? Eu falei, eu não conheço, mas eu vou casar com ele. E ficou aquilo. E aí foi muito engraçado, que o Jefferson acho que vai terminar de contar a história para eu parar de falar um pouco. Mas o Jefferson me ignorou, assim. Ele me ignorou. Ele cumprimentava todo mundo e ele, tipo assim, Como me assim, ignorava. Barão? Tem a tática, senhores. Ah, não. Tem uma tática, senhores. Vocês precisam aprender essa tática. Hoje eu vou passar pra Meu vocês. Deus. Continua. Não, mas assim, Fala a tática. a Suelen, né, ela teve o privilégio, né, de estar numa família, eu digo assim, estruturada ministerialmente falando, porque, né, os pais pastores, sempre cuidando de igreja. Eu já não tive esse privilégio, ninguém na minha casa é pastor, né? Eu fui consagrado o primeiro pastor da família, então, para mim é uma honra muito grande. Meu pai tinha sido jogador de futebol e eu ganhei meu pai para Jesus. Tem uma história muito doida. Minha mãe não podia ter filho. Deus falou que daria filhos à minha mãe. O mais velho seria dele desde o nascimento. Então foi um negócio meio doido, assim. Quando eu vim, realmente foi um divisor, assim, né? Tipo, caraca, Deus existe, faz milagre, tem alguma coisa acontecendo, né? E aí a medicina me desenganou. Conforme passou o tempo, que eu nunca mais iria falar na vida. Me deu um Como problema assim? na corda vocal. Quando você era criança? Quando eu era pequenininho. E aí, para vocês verem que Deus, né, vai além da medicina, eu tô falando até hoje. Então, nisso, foi onde ganhei meu pai para Jesus, através desses milagres. Tipo, minha mãe não podia ter filho. Então, eu não podia falar, comecei a falar. E comigo aconteceu tudo muito rápido. Foi tudo muito, muito rápido. Eu comecei a falar cedo, eu andei cedo. Foi tudo muito ligeiro, sabe? As coisas aconteceram depressa, né? Eu até estava conversando agora com um irmão lá do Japão, brinquei com ele, porque ele tem o sobrenome do Takayama. E o Takayama foi um grande pregador do evangelho na nação brasileira. E ele ministrando, eu pequenininho, fui batizado no Espírito Santo. Uau. Então foi algo assim surreal. Comigo foi tudo muito cedo, né? Muito cedo. E aí, obviamente, tinha essa promessa, né? Só que, imagina, minha mãe, meu pai ouvindo a promessa. Eu vou levar ele aos 4 cantos. É aquele negócio, né? Eu vou levar ele. Só que você imagina que não vai acontecer, né? E aí, comecei a pregar pequenininho, cedo, menininho, 4 anos, 5 anos já estava ministrando, pregando. A galera, o pregador mirim, e fui nas igrejas, viajei. Só um parênteses, vocês dois estão falando que o senhor trabalhou em vocês desde muito pequeno. Então, algo que me chama a atenção das duas histórias é, cara, a importância de ter pessoas focadas para as crianças, para não apagar esse dom, para incentivar. Então, a gente tem aqui 2 pessoas que estão aí falando para o Brasil e começaram literalmente no ministério infantil. Assim. Então, o quão precioso é isso, o senhor trabalha desde pequeno. Eu amo quando eu vejo uma criança começando o ministério, automaticamente, esse ministério ele também requer um cuidado. Porque eu digo sempre que Deus me usava muito na inocência. Por exemplo, a igreja onde eu congrego hoje, né, tenho a graça de cooperar com o meu pastor, sendo um pastor lá. Imagina, eu ministrei lá com 5 anos de idade, e irmãos que congregam comigo testemunham de coisas que aconteceram. Isso eu tô falando há 25 anos atrás. É verdade. Só que incrível. Era inocência. É uma criança de 5, 6, 7 anos que tem inocência. Então, é Deus puro na terra. Deus fala. É um negócio absurdo. E você não perdeu a tua infância, né? Até então, eu não tinha perdido a minha infância. Só que entra a fase da consciência. É isso aí. Por exemplo, a minha adolescência. Então, a minha adolescência,
cara, você tem que orar, mano. Você tem que buscar a Deus, você tem que ler a Bíblia, você precisa se preparar. Porque você já sabe o que é errado, o que é certo, o que é pecado, o que não é pecado. Menininha querendo beijar, querendo ficar, propostas da escola. Você já sabe tudo o que é. Então, uma coisa é a fase da inocência, outra coisa é a fase já da consciência, que você tem noção do que são as coisas, né? E eu sempre digo, quando eu vejo uma criança começando o ministério, eu já vou direto nos pais. Sabe, quando eu tenho liberdade, eu digo, cara, cuida. Cuida, não tira a infância dela. Né? Não tira a infância. Eu ministrei muito pequenininho. E teve vezes de eu querer participar de algo local e não conseguia. De ir para um retiro, de, poxa, participar do congresso na minha igreja. E às vezes eu estava muito naquela agenda ali, vai pregar lá, porque era um negócio novo. Eu participava de muitas crianças, de congressos de crianças, congressos infantis. Então eu sempre digo, é muito bom, mas requer um cuidado dos pais. Sabe? Para que isso não se torne um produto, para que não seja... Muito bom. Entendeu? Muito bom. Para que não... porque, cara, Para que outras coisas não falem mais alto, né? Isso, para que às vezes não tira vise mesmo essa coisas pureza, que né? não façam sentido. Muito bom. Entendeu? Porque às vezes as crianças, Deus tem algo extraordinário, mas os pais visam financeiro. E aí é um perigo. Caramba, obrigado. Nossa, Entendeu? que bom você falar isso. Aí é um perigo. Então, tipo assim, eu tô contando a minha experiência. Eu vivi isso. De não ter tempo, às vezes, com a minha família, de participar na minha igreja por conta de uma agenda. Entendeu? Por conta de que minha mãe... E, cara, eu preciso louvar a Deus pela vida da minha mãe, obviamente. Ela foi uma coluna no meu ministério. Ela se dedicou ao máximo, me levou para tudo que é canto. Mas hoje eu posso dizer, cuidem. Eu acho que há tempo para todo propósito. Eu acho que você pode conciliar. Eu acho que dá para sair, mas dá para ficar, né? Dá para ficar na escola, dá para estudar, dá para ter amigo. Tem que ter o equilíbrio, Tem né? que ter o equilíbrio. O equilíbrio. Essa é a palavra. Muito bom. Então, eu cresci na minha adolescência, eu passei a fasezinha revoltada, aquela fasezinha. Não saí da igreja, igual a Sueli, eu fui o irmão que se perdeu dentro de casa, né? Porque tem o pródigo que sai, mas tem o que se perde dentro da casa. Muito bom. Né? Ele tá na casa, mas ele tá tão longe quanto o que saiu, né? E eu sou o cara que preguei longe de Deus, cantei longe de Deus, entendeu? E eu estava ali, só que eu estava longe, eu estava afastado, eu não queria estar. Até quando Deus me pegou. E aí foi algo muito doido, foi uma experiência única. E eu me lembro quando uma vez Deus falou para mim, né? Porque tinha a promessa e eu nem imaginava o que ia acontecer, eu não imaginava que eu ia cantar com a minha esposa. Imagina, eu sempre preguei, então nunca imaginei que eu seria um cantor. Mas você cantava ou você não... Cantava assim, tipo, canto, Mas não sou era afinado. Canto no Me puxa na devocional. escala, Tipo aqui, maneiro. ó, canto na igreja, tocava violão, tudo certo. Mas a sua parada era pregar. Pregar. Sempre me dediquei ao ministério da pregação. E aí, me lembro uma vez eu estava num lugar ministrando e aí Deus falou comigo através de uma pessoa, dizendo, olha, tudo vai acontecer na sua vida depois que você casar. Caramba, mano. Todas as promessas, todos os sonhos. Aí eu falei, caraca, então eu preciso casar. Eu preciso Então vamos casar. acelerar essa festinha. Vamos acelerar essa festinha. Vamos acelerar essa festinha, foi boa. Daí fiquei naquela, e aí foi muito doido, porque antes de conhecer a Suelen, né, a gente tá aqui indo rápido ao ponto, eu tive um sonho com ela. Eu não a Caramba. conhecia. Fica mais específico Tá ainda. muito A profético. gente é mais pouco doido. espiritual, Bruna. Eu acho que foi. A gente vai entrar num jejum terminando isso aqui. E eu confesso Não. pra você que, cara, eu sempre fui o cara que... Eu não sou meio tipo... Cara, profecia, sonho, a gente tem que cuidar, porque tem gente emocionada. Entendeu? Você que tá me ouvindo, cuida com as emoções, beleza? Mas quando eu sonhei com a Suelen, eu tive um sonho com ela, olha que loucura. Eu sonhei com ela de mãos dadas, ministrando para milhares de jovens. para. Tô falando diante de Deus. Meu Deus, cara. Mas você viu ela no Ela. sonho? Ah, não. Ela no Mas, sonho. mas até aí Caramba. você já tinha visto que ele era seu marido no futuro. Não. Isso Deus foi falou pra antes ela- do dia que a gente se conheceu. É, Ele o meu sonho sonhou foi comigo antes. antes de me conhecer. Deus falou com ela no dia que a gente se conheceu. Isso foi antes. Então Foi você antes. sonhou com ela antes de ter visto ela. Sem Sonhei me com conhecer. ela, mandei mensagem pra uma amiga nossa em comum. Falei, tive um sonho, eu acho que é a tua amiga. Aí ela, cara, a gente precisa resolver isso e tal. Acabou que a gente
conversou verdade, por cima, é verdade. por Sim. cima, mas a gente nunca se viu. Sim. E aí, nesse dia na igreja, Nossa. a gente se viu. Porque ela me chamou e ela falou assim, olha, tem um amigo meu, teve um sonho contigo, talvez ele te conte o que foi. E aí ela mandou o contato, aí eu não lembro se foi eu, se foi ele que chamou, e eu falei, olha, ela falou que você teve um sonho comigo e tal, e Deus fala muito comigo através de sonho. Eu falei, se você quiser me contar o sonho, aí ele falou Imagina assim ele pra mim, contando. não, foi nada demais. Não, não contei. Imagina você contando o sonho. Não Oi, contei. tudo bem? Você é minha esposa, Deus Você é falou minha comigo, esposa, eu vi Deus você. falou comigo. Aí ele falou, não, nada demais. Aí eu fiquei, tá, beleza, vou orar, né? Se Deus quiser falar comigo, então ele vai, sei lá, não sei. Fiquei preocupada, mas tudo bem. E Para aí amor, depois, nunca mais, Enfim, assim. Não contei o sonho, fomos pra igreja. Nesse dia eu ignorei ela, porque eu imaginei, linda, maravilhosa. Ai, obrigada. O menininho devia tudo dar em cima, sabe? Eu pensei comigo, eu falei, Eu te cara, a entendo, eu te carcaça já entendo, não eu te ajudava. Nunca ajudou até Nunca hoje. ajudou, Aí eu peguei e cumprimentei todo mundo. Quando chegou nela, só estendi a mão, virei a cara. E fui sentar no meu lugar. E isso incomodou ela. É verdade. Mas enfim, no final, só pra gente resumir essa história, o pastor enfim. brincou na janta, o pregador vai casar com a cantora. Aí eu já falei, não, ela tem namorado, pra ver, se der. Pai, mas você jogou, não, hein? não. Rapaz, Jefferson, você ele- jogou agora. Pra colher. Cara, amor, isso aqui é uma aula pra Não, você é que tá uma assistindo. aula pro Que solteiro. é isso? Eu falei, Não, não, é. pastor, ela tá namorando. Ela olhou pra mim e falou, não tô namorando, Jefferson. Eu Eu falei, tava então... com os meus pais, eu não tava namorando. Aí eu falei, gente, mas eu não Nossa, tô mas namorando. você balançou pra Não. direita e cruzou na grande área. Cruzei, cabecei. Lindo. No segundo dia, pedi o contato. É. Aí a gente conversou, eu falei pra ela, ó, vamos aproveitar a brincadeira, ó como é que eu fiz. Vamos aproveitar Ele que a foi galera tá terrível, falando gente. sobre, vamos colocar em oração? Aí ela falou, vamos. Eu falei, então fechou. 7 dias depois eu pedi ela em namoro, depois de oração, orando, pedi ela em namoro pra ela. Dia 16 de novembro, eu fui lá na casa dela e pedi ela em namoro pro pai dela. Isso. Em novembro, fui pedir em casamento, 1 ano depois nós casamos. Ó, você aí que ora por 40 meses, Mano. né? Mas quando é que você contou o sonho? Você chegou pra ele e falou assim, eu tive Eu um contei sonho... depois. Não, ele contou Depois depois, eu é, contei quando pra a ela. gente Mas Mas você já tava Senão namorando? ia ser muito Estava estranho. E namorando. você contou a palavra depois pra ele. Aí eu contei pra ele. Mas vocês já Exatamente. estavam namorando. A gente já Tava tava Mas é muito namorando. estranho, né? Você chegar pra pessoa e falar assim, então, eu sonhei. tipo, do nada, por a gente exemplo, tava se conhecendo, né? Até Aí o eu nosso, falei, até o não nosso sei. primeiro beijo foi estranho, porque É. eu pedi ela em namoro pelo celular. Primeiro momento. Depois que eu fui pedir pessoalmente. Mano, apostador, Então, investidor, não. mano, É, Jefferson. tem que é aproveitar. meu Perde herói, você uma, é meu herói. tá É. online, Você sabe que a gente namorou à bora. distância. É, a gente namorou à 350 distância. quilômetros de distância. Eu vi ela, Foi. acho que 15 vezes antes de casar. Isso Eu ia aí. uma vez no mês ver ela. Meu Deus. Então tem Mano, muita coisa nesse meio Ô, aí. de verdade, você que é solteiro porque quer. Exatamente, quem Esse quer faz foi alguma o Telecurso coisa. 2000. Quem quer faz Mano, alguma cabeceou, coisa. cruzou, celebrou o gol. Antes da vitória. Mano, e já botou a bandeira de capitão. Não, E fomos pra detalhe, casa de estradinha emprestada, levando nossa, os na maior presentinhos do prova, casamento. gente, verdade. Na maior guerra. E mesmo assim, com todos Felizes. esses sinais e palavras, a gente orava Não, pra ver muito, se era mesmo da vontade Isso é de temor Deus. de Deus. Isso é temor de se, Deus. se temor de aconteceria. Eu disse um porque- negócio pra Suelen, não te cortando, minha vida. Sim. Mas eu disse um negócio pra ela. Eu falei, amor, se chegar lá em cima, se no Exato. altar, A gente tinha essa palavra. e você tiver qualquer dúvida em relação ao nosso casamento, Desiste. diga não pra mim. Eu falei pra ela, eu falei, amor, quem pagou o casamento fomos nós. Aham. Ninguém lá vai dormir comigo ou com você. As pessoas vão comer, vão sair falando mal e depois, entre aspas, quem vai se lascar se der errado é a gente. É isso. a gente que vai ter que enfrentar um divórcio, Isso é não temor são de as Deus, é pessoas. isso. Então, assim, amor, não ligue se a gente vai ter que remarcar a festa. A gente se conhece mais 6 meses, mais 1 ano, não tem problema. Mano, Mas nossa, fala não que pra mim. aula, velho. É. É. O Tá não- anotando? Mano, cara, o que você falou é tão precioso, porque assim, vocês se moveram rápido, vocês foram intencionais, sim. mas é o temor. É. É essa tensão de eu não vou perder tempo, Sim. mas eu não vou fazer isso Ô, de Nick, qualquer jeito. mas posso falar um negócio? Eu estava com um sentimento no meu coração. A hora que eu cheguei no salão da festa, mano, chega a me arrepiar aqui. Nossa, é verdade. E a hora que eu senti Deus no lugar... Caramba. Teve paz. Não. Assim, ó, eu falei, cara, se ela não vier, aconteceu alguma coisa lá no carro, mas aqui Deus está nesse lugar. É isso. Sim. Uau. A canção que É. estava sendo cantada, né? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aham. Cara, Foi muito forte Não, a não, não, presença não. de Foi Deus. uma loucura. Eu lembro que Foi eu loucura, cheguei foi com loucura. o carro assim
pra entrar no casamento e eu comecei a sentir muito a presença de Deus, sabe? E ali eu orei, assim, eu chorei. Eu falei, Deus, obrigada. Porque eu queria sentir que era mesmo, sabe? Eu Foi via do o céu. cuidado de Deus, né? Caramba. Falando comigo, que tava cuidando de tudo. Mas eu falei, Deus, a maior prova pra mim vai ser chegar lá, sentir a paz no meu sim. Porque eu já conhecia ele, né? O que as pessoas se enganam, eles olham só as qualidades, não olham os Aham. defeitos. Mas Ah, a eu gente tenho uma sempre dica boa. focava muito nos defeitos. Posso dar uma dica boa? Pode. Isso. Nós sempre focamos no defeito. É isso mesmo, é isso aí. Porque qualidade, é cheirosinha, bonitinha, queridinho, alto, bonito, Isso você vê rápido. olho amarelo. Isso é- Isso aí você é enxerga maravilhoso rápido. pra conviver Conviver isso. com isso é maravilhoso. Então a gente focava nos defeitos. Eu falava, cara, eu quero saber qual que é o teu defeito. Porque é com isso que eu vou Isso é conviver. muito bom. Então, foquem nos defeitos. Isso é muito Exato. bom, porque A Bruna conheceu todos os meus logo de cara, né, meu amor? Eu fui o pior cortejador de todos. não, foi o pior, assim. Misericórdia. O que tá acontecendo o aqui, Nick- Nick? o Traumatizei a Nick, Bruna. Eu Ele me traumatizei a traumatizou Bruna. em níveis assim. Como que ela casou? Exatamente. Exatamente. Agora, Foi Deus. Não, A mas minha é só primeira porque. conversa Deus. com a Bruna. Calma. Fala. Deixa eu só falar uma coisa. É porque o Nick, ele sempre falou uma coisa. Ele falou assim: namoro é performance. Porque você não tá casado com a pessoa. Então, a pessoa só sabe aquilo que você fala ou Exato. aquilo que ela vê. E se é Perfeito. namoro à distância, Perfeito. é duplamente. Porque é só Se você quiser ser um literalmente. personagem por esses Nossa. 15 Cara, se meses, você você quiser é um ser personagem. literalmente Sim, um sim, sociopata, sim, você sim. consegue. Você consegue. Consegue. Porque vocês se encontraram 15 vezes É. antes do altar. Sim. Dava pra ter dado muito ruim, Sim, se sim, quisesse. exato. Sim. Então, esse lado franco de jogar e virar e falar assim, tá bom, vamos colocar os defeitos, porque você vai casar com eles também, porque a parte bonita ela é fácil. E Exato. namoro é uma grande performance. E você pode até tentar contornar isso, mas ainda assim é difícil Sim. você conhecer a pessoa de verdade. Sim. Aí, beleza. Foi a primeira. Foi sua segunda namorada, mas o primeiro relacionamento longo, É. certo? Eu, O Nick- eu cresci na igreja, Power Ranger Gospel. Eu nunca desviei, eu nunca bebi. Casei virgem. A primeira namorada que eu tive foi com 20 anos. O primeiro beijo da minha vida foi com 20 anos. Assim, eu sei que eu pareço que eu era usuário de drogas, que Deus me encontrou. Cara, ele Eu sei que eu tenho uma Ele é terrível, mano. energia de quem vendia alguma coisa. Meu Mas não, Deus. eu cresci na igreja. Cresceu. Eu cresci Então, na igreja. Top, top. Assim, ele tinha muitos protocolos. Sim. Então, por exemplo, ele não ficava sozinho com menina no mesmo espaço. Esse negócio de Perfeito, Sabe perfeito. protocolo cristão normal? Não, radical Não, perfeito, assim. Sim. perfeito. Só que Mano. aí, Exemplo. corta pra mim, que eu sei que eu pareço crente. Você não parece, você é cheio Não, de mas eu Deus. pareço. Ah. Já me falaram assim, mas você tem cara de crente. Eu falei, glória a Deus. Amém. Porque Amém. essa não era a realidade, entendeu? Olha Então, só. assim, a primeira festa, por exemplo, que eu ajudei a organizar, sambó do AMB, 11 mil pessoas, open bar, festa fantasia, eu tinha 16 anos. Meu Deus. Esse era o contexto que eu cresci. Caraca. Só pra ter uma ideia. A Bruna era atleta olímpica do pecado. Exato. Nossa. Exato. Nossa. E eu tinha até medalha. Tetracampeão. Eu tinha até medalha. Eu tinha medalha. Na Olimpíada eu, Enfim. E aí, quando a gente foi. Obviamente já tava, né? Tinha o Senhor É que Jesus. a conversão da Bruna foi muito radical. Foi muito radical. Sim. Foi tipo Muito assim, radical. da água pro vinho, literalmente. E quando você tem essa conversão, por exemplo, alguém que vem de um histórico, de uma fase do mundo e vem pra igreja, eu já vou dizer aqui, cara, você precisa ser intenso. É intensidade. Precisa. Porque se não dá você ruim. brincar, Entregue total. Não. dá ruim. É, Não, exato. dá ruim. E eu fui com tudo, e aí, eu e o Nick, a gente liderava um grupo universitário juntos. E aí a galera ficou falando, a gente virou e falou, não, pô, Foi quase o de vocês, só que o nosso foi por vários meses. A pessoa falou assim, não, vocês vão ficar juntos, seu cara. não, vocês têm para tudo com a isso. ver. Aí e eu tal. comecei a falar assim, será? Será? Eu não acreditava, Você né? gostou da brincadeira? Não, Aí- exato. Mas é que Mas ela- você achou que não seria possível. não tinha como. Você olhou e falou, não. Não tinha saldo Não, na para. conta, entendeu? Não tinha como financiar o imóvel. Sim. Não tinha Cara, como. O score tava baixo. aí... Tava baixo. Aí a gente- Serasa era menos 14, entendeu? Não Eu- tinha como. Mas aí a gente viu, um começou a gostar do outro, beleza. A gente falou, ó, vamos tentar. E tinha tanto temor o negócio, porque a gente cuidava de um grupo e tal. Era um grupo universitário, mas tinha, tipo, 120 pessoas ali. Sim. Era quase uma congregação Sim, pequena sim, debaixo da verdade, gente. aham. Então a gente tinha muito temor. E aí a gente foi pro nosso primeiro date. Que era o processo de oração, né? A gente não Legal, tava cara. namorando. Aí, o primeiro date, eu lembro até hoje, Nick estava jejuando, ele me levou pra comer, ele estava jejuando.
Gente, Aí eu fui, Como de peguei, Deus. é muito crente. peguei Gente. Bonita uma gente não é, bandeja ungido pelo na menos. praça de alimentação do shopping. Sentei. Hora que eu vou enfiar um garfo na boca. Ele A vira e fala primeira assim, pergunta que você tá na minha boca. a primeira, o nosso primeiro date pós, pô, acho que Gosto pode de dar, você. gosto de É, você vai e tal. acontecer alguma Ele coisa. olhou pra minha cara e falou assim, quanto você ganha? Como assim? Caraca, mano. Na época, Eu abri a conversa assim. abriu a conversa assim, aí na minha cabeça eu tava tipo, oi, tudo bem, né, como você tá, o seu dia foi bom? Sim. E aí, se aparecer esses Esse brilha estralinhos, porque é tá porque tá chovendo e a chovendo. Defesa Civil tá avisando a gente que tá Tá chovendo. avisando Obrigado. todo mundo aqui na sala. Obrigado. Top. Mas enfim, e aí ele virou e falou assim, quanto você ganha? Eu, estagiária de arquitetura, na época, ganhava acho que R$ 1.200. Você ganhava um Era salário isso. mínimo, né? Eu ganhava o salário, nem era menor, eu acho, que o salário mínimo. Enfim, mas eu ganhava isso. Ele olhou pra minha cara e a segunda pergunta que ele fez foi, e quanto você gasta por mês? Mano, você é bem Você acabou- Eu regradinho quero saber financeiramente? qual que foi a Não, estratégia. Não, aí, calma. Eu quero ver onde Aí isso eu vai olhei chegar. pra É. cara dele e falei assim, eu não vou mentir. Eu falei assim, gasto Diante de mais que isso. Aí ele Nick falou Negro assim, aqui. eu falei, gasto mais que Das isso. Ele falou, finanças. como? Aí eu, com o cartão do meu pai. E dei um sorriso pra ele. Ele falou assim, desse jeito não dá pra construir uma família. Caraca, mano. Gente, Eu eu Solteiros, primeiro. assim também eu se quero ajudam. saber, ajuda Deus te Ajuda ajudar. Deus te ajudar, porque Não, senão... Depois, eu fiquei indignada. Eu quase voei no pescoço dele, mas eu entendi. A questão dele não era saber se eu ganhava Sim. R$ 10 ou $1.000.000. Sim. Era se eu sabia viver on a budget. Se eu sabia viver Sim. conforme o orçamento que eu Sim, tinha. sim. Se eu não ia ser uma dessas meninas loucas que vai obrigar o marido a dar tudo que quer sem trabalhar pra Porque isso. na minha cabeça, eu tinha uma sensação, eu falei assim, Deus, se você me chamar pra uma vida missionária, eu tô pronto. Mas eu Meu, preciso garantir que a pessoa que eu vou casar Top. tá tão disposta a ser radical Sabia- quanto eu. sabia que a gente fez o mesmo teste, só que de forma diferente? É verdade. Você deve ter sido menos verdade. lunático Olha que eu, que espero. louco. Eu fui menos... Mas eu fiz na forma de um Fusca. Irmão, pobre de marré, marré, marré. Não tinha condições. Sabendo da chamada de Deus. Porque, É cara, isso. se Deus falar pra mim hoje, abandona tudo aqui e vai lá pro Bangladesh. Mano, tô Vamos. indo. Partiu. Bora. Eu não, irmão, não tenho minha vida, não, nada disso aqui pra mim importa. É. Nada. E aí, a Sueli, querendo ou não, a família dela não é uma família que tem condições, mas, cara, melhor do que a minha. Aham. Entendeu? Já tinha um carrinho legal, pior. morava bem, menos pior. Menos pior, hein? Aí eu cheguei pra Sueli e meti essa. Falei assim, ô Su, deixa eu falar um negócio pra você. Eu fiz dois, na verdade, dois testes, né? Um eu olhei pra ela e falei assim, olha, você sabe que né, a gente tem chamada e tal. E se algum dia a gente for pastor de uma igreja, assim? Ela falou, não, legal, né? Eu falei, mas e se for, tipo, uma pequenininha assim que você vai ter que limpar o banheiro? Soltei pra ela pra ver qual que vai ser a reação, né? Pra ver qual que seria a reação. Ela falou, sem problema, eu já faço isso aqui. Ela limpava o banheiro da igreja que o pai dela pastoreava. Aí eu falei, opa, vai ser parceira. E financeira eu fiz do Fusca. Eu falei, amor, porque eu não tinha carro. Eu falei assim, e se eu comprar um carro? Daí ela falou, que legal que você vai comprar um carro. Eu falei, mas é um Fusca. Pô, Fusca é tipo, eu amo Fusca, mas caraca, venhamos e Mas, pô, convenhamos, né? né? Fuscas Tipo e assim, Fuscas. Fuscas e Não, Fuscas, não né? esperaria isso. Daí eu falei assim, e se eu comprar o Fusca? Ela falou, não, tranquilo, tá tudo certo, ainda coloca os cílios. Aí eu falei, não, então vamos parar, não quero não, Fusca chega, mais. Eu vou pintar de rosa. Acabou, Não não quero, precisa. não quero. Aí Vamos quem deixar falhou no teste foi quieto. você. Aí quem falhou fui eu, Aí ele falei, nunca cara, comprou o Nunca Fusca. comprei. Você jogou 3, ela deu 6. Você ela não deu teve 6, coragem de eu vir no falei, 12. Não, assim, eu Mas e saio. esses testes, eles são importantes. São. Porque eu lembro que a gente caminhava... Só que, mano, eu testei o a Nick- Bruna por 4 meses. Não, foi assim. Na intensidade dessa conversa. Por exemplo, Tá um maluco. dia a gente tava no mercado pra comprar sei lá o quê. E aí eu falei assim, cara, não tem queijo branco em casa. E eu acordava com, Queijo tipo, branco. tapioca com queijo Eu branco. entendi teu teste a agora, Bruna, tá? não, a Bruna acordava... É. Não, eu vou Não descrever. tem queijo A branco Bruna em acordava de casa. manhã, tinha uma tapioca de queijo branco. Era. Para. Iogurte de kefir. Agora eu Com frutas entendi. Que bom que vermelhas. você fez o Não, teste, não é um mano. Agora eu iogurte. entendi a pergunta dele. É aquele Tá negócio lá justificado. de árabe, que é um É o lactobacilo kefir. vivo. Mirtilos. Que meus Que pais você faz um cultivavam. iogurte natural e você É. ativa ele de manhã. Aí batia com frutas mel. vermelhas Era uma delícia. congeladas É uma com delícia mel. kefir. Irmão, eu vim de Não, Osasco. Você já Cara. comeu kefir? Pastor. Você já comeu? Exato. Então, Posso falar? É Você já bom. entendeu. É bom. Um dia, Você um nem dia come. conhece. Pra ela é o É hábito. que, tadinho, meus pais foram viajar, Quase morreu o confundi negócio. kefir com ofir. Aí o que aconteceu? Ouro. Eu não vi. Veio lá de ofir, mas não é o ouro, não é o mel. Confundi Pô, kefir caraca. com ofir. Maravilhoso. Aí a gente tava no mercado e eu falei, cara, preciso pegar porque acabou em casa, vou levar pros meus pais e tal.
Aí o Nick pegou o queijo branco, ele olhou assim, o queijo branco, R$30, um negócio desse tamanho. Aí ele falou assim, você tá disposta a nunca mais comer queijo branco na sua vida? Aí eu olhei, Aqui, ó. nessa hora, balançou, Caraca. de verdade. Porque era o meu café da manhã todo dia. E Nessa eu olhei hora assim, balançou. balançou. E aí, eu fui O pensando queijo pra ou o casa. Nick? O queijo ou o Não, Nick? mas eu fui pensando pra casa e falei, cara, eu quero essa vida. Eu quero essa vida de, tipo Sim. assim, não ter dinheiro pra comprar nada. Pra literalmente, tipo assim, sobreviver com o Viver que na dá. dependência, É, de talvez. tipo assim, cara, chão batido. Eu Nossa. quero isso. Minha E aí primeira o semana Senhor de falou casado, comigo. E aí eu falei, eu quero isso. Não te cortando, desculpa, mas minha semana primeira de casado, eu recebi compra de doação na minha Verdade. casa. Uau. De irmãos da igreja que vieram me trazer compra, doação. É isso. Cara, você tem que ver eu, como homem, tipo assim, olhando pra minha esposa e Isso dizendo... bate muito no O ego. quê, irmão? Muito. Falei, caraca, ela orgulho casou aqui, com ó. um missionário, mano. O que tá acontecendo aqui? Exato. Mano. Deus, me dá graça, Senhor. A gente É? indo de a pé pra igreja, pegando chuva. A Suelen falando pra mim, amor, não quero ir no culto. Por quê? Porque é a 15ª que eu tô usando o mesmo vestido. Cara, top. Não, vai. Então, mas e pra vocês, é história, Cara, tá? pra é vocês, isso. pra vocês é duro. Pra gente é tipo assim, a gente quer isso. Eu tô em verdade. paz, que a minha vida não vai ser que nem a das minhas amigas. Sim. Eu tô em paz que eu não vou ficar viajando quando eu quero, aonde eu quero, pros lugares que eu quero. Eu tô em paz que eu não vou ter tudo o que todo mundo tem, perfeito. o carro tem. Eu tô em paz com isso? Isso me tem ou eu tenho mais convicção do chamado de Deus sobre a minha vida? E tá tudo bem, tem gente que de verdade nasceu pra ter muitas coisas, pra alcançar pessoas que você só pode entrar na sala se você tem relógio X, Y, e você Sim. expande o reino de Deus lá. No meu caso, cara, o que o Senhor me chamou? E aí o Senhor falou comigo de uma maneira que aí eu acho que eu fui para um outro extremo também. Mas foi, eu quero isso. Eu quero isso. E foi literalmente por conta dessa prova Mano, eu de verdade passei relacionamento. 4 meses treinando a Bruna pra ser radical. Não, e Cara, posso eu- falar uma então, coisa? assim, Deus te usou pra trabalhar mesmo. Eu Toda confesso que vez eu tô hoje. chocado, mano. Toda vez hoje Não, que eu eu tô vejo um com o queijo filho branco aqui na dentro. minha geladeira, eu Queijo dou. branco. Não, mas toda vez que eu vejo um queijo branco na minha geladeira, tô sabe o que eu com o filho falo? até agora. Obrigada, Eu, Jesus. não, eu falo assim, isso é um privilégio. Meu marido não tem obrigação Glória de a me dar Deus. nada. Eu casei pra não ter nada. Se tem alguma coisa, é bônus de Deus. Meu Deus, olha É como Deus bônus. trabalhou Cara. nela. Você achou que Não, não era uma você- aula, mas você- era uma aula. Era Isso uma aqui é uma aula. aula de Você relacionamento. Eu conseguiu, tá? comecei julgando, terminei dando glória a Deus. Terminei dando glória a Deus. Foi boa, foi boa. Mano, Não, só que muito eu lindo, glória tive a Deus. tantas das conversas. A Bruna cresceu indo pra praia quase todo ano, várias vezes. Gente, E minha ela tinha, vitaminadeira é ótima. tipo, a Hoje eu família tenho que inteira. tomar. Caraca, era tipo alguém Dela. que não tinha nada casando com um riquinha. Era mais Você entendeu. É. Só que eu falei assim, Bru, eu acho que nosso final de semana inteiro vai ser na igreja. Caraca. De segunda a segunda. Você não vai pro final de semana na praia. Você não vai, talvez, uma vez por ano, se der. se der. Cara. Você tá disposta? Eu, Porque o meu coração, pastor, era isso. É tipo assim, eu não quero te trazer pra um negócio que eu já tô convicto e isso vai virar um fardo e um peso no nosso casamento, porque eu tô Tem te gente que casa obrigando. com fardo. Sim, É exatamente. isso. Ó, Nossa, muito é parecido, bom porque isso. quando a gente teve a primeira conversa, eu e a Suelen, no dia que a gente se conheceu, que a gente trocou o telefone, né, no segundo dia, e eu fui conversar com ela, eu tinha tanta clareza sobre o chamado, É isso. que eu já sabia. Eu falei, cara, pastor não vai ter o que fazer, daqui a pouco uma igreja, ministério, missão, isso aqui vai me Viver pra puxar. isso, né? Ela cantando com a mãe, a gente ia namorar à distância, eu larguei já de primeira. Falei, ó, deixa eu te falar um negócio. Você tem coragem, você abre mão de tudo que você está vivendo com a sua mãe, coisa arada, para ir morar comigo lá na nossa cidade, para viver esse chamado? Ela falou, agora, hoje. Falei, cara, resolvido. Então, quando eu vi que ela também tinha essa certeza, Exato. cara, casou É isso. o Sim, muito bom. eu acho que tem que ter convicção, né? E a gente sempre fala casar os chamados, porque isso eu ia falar antes. Muita gente se empolga na parte espiritual. Tem uma Exatamente. palavra sobre mim Tem uma e não palavra. vê o que é lógico. Sinais, caráter da pessoa, a forma que ela te trata, né? A forma que ela age, quem ela é, sabe? Servindo, se ela serve, É isso aí. né? Se chamado se tem é que um casar cristão também. de verdade. E aí se empolga e se perde porque não analisa tudo. Tudo é um É isso. conjunto. Um relacionamento não vive só da parte espiritual, vive também da Exatamente. forma que É se isso. trata
data que fala. Inclusive, enfim, divórcio tudo também tem que não... dar certo. Exatamente. Tudo se sustenta, né? Um relacionamento. Então, assim, às vezes as pessoas focam muito só numa parte. Deus me deu uma palavra. Deus falou, né? Tem essa... A gente brinca. Tem essa palavra. Deus falou que eu vou casar com um músico. Aí fica procurando. É um músico. Cadê? Quem que toca? Querida, você quer casar com um músico de verdade? Você tá Exato. preparado pra ele ir Exato. antes pra tá igreja? preparado pro chamado? Pra ele ficar longe? Isso, Você pra quer abrir mesmo? mão de alguns Ou, eu queria momentos. muito casar com um pastor. Minha querida, eu acho que você não queria. Tem Eu acho que certeza? você não tem noção da Eu oração que acho você tá que fazendo. você não Você queria. tem certeza? Cara, Então as muito pessoas bom. só veem os pontos positivos de toda a história, né? Ele vai ser pastor porque ele vai ser reconhecido, porque todo mundo, né? Não. Você é esposa de pastor. Foca no cargo, foca no nome, no título. Exato. E aí você não pensa no isso. quanto você vai ter que se doar, no quanto você vai ter que parar e ouvir as pessoas e ajudar as pessoas. Exato. E foca muito no que é visível, que é As bom. pessoas precisam entender o peso. Exatamente, daquilo é o que peso. se carrega, né? Moisés, é legal ver ele com as 2 tábuas. Sabe quanto Sim. pesava aquilo ali? Aquilo ali tem um peso. Cara, muito bom. Tá? É Aquilo ali verdade. tem um peso. Pra carregar, tem um peso. Pra carregar, cara, sou pastor, sou pastora, casei. Tem um peso. Né? Então, o chamado também tem que casar, porque senão, cara... Imagina uma pessoa que casa com alguém que tem chamado, o outro não tem chamado. Fica aquele negócio meio... Cara, às vezes alguém tem chamado para as missões internacionais. O outro tem chamado para as missões urbanas. Pô, isso aqui vai dar conflito uma hora. Vai ser difícil. Cara, eu tenho chamado de servir na igreja. O outro odeia. Tem pavor, odeia pessoas. Odeia pessoas. Vai ser um pouquinho difícil. É ciumento difícil. possessivo. Tipo, tem que conversar. Como? Não conversar. casa isso, né? Cara, muito bom, muito bom. Foi pra uma vibe de relacionamento chamado. Eu gostei demais disso aqui. Não. Não, eu gostei. Você não Legal. percebeu? A gente já tá 50 minutos aqui. E Meu só na Deus, primeira é sério? pergunta. Não devo Não, fazer acho Acho outra. que vai Gente, encerrar o não podcast. vai com a dar. Vocês primeira falaram que pergunta. vocês não Não gostavam vai do dar. podcast. Vocês são muito bons nisso aqui. Meu viu? Deus. Cara, Eu tô esperando Não, agora o antes. podcast de Jefferson Suelen. Eu seria o maior Vocês defensor. não vão querer que a gente volte? Não, Uma não. pergunta? Uma pergunta, 50 minutos. Não, é maravilhoso. É o melhor convidado possível. Você não precisa preparar pauta nenhuma. Você prepara uma pergunta e dá 1 hora de episódio. Foi. Dá pra gravar 10. Antes da Jesus. gente acabar, eu queria muito o conselho de ouro. Nesse sentido, Conselho. chamar de... Se você puder, um conselho. Ó, já que, só pra emendar na pergunta que a gente fez, que é de viver ministério em família. Então, hoje Ok. vocês estão juntos o tempo todo, então é casa junto, e aí igreja junto também. Sim. Então, o que vocês poderiam falar pra essas pessoas que É um realmente querem conselho, viver sua em ovelha ministério? encontrou você no corredor da igreja, ela precisa ouvir esse conselho, é o conselho mais importante da vida dela. Qual é? Caraca, mano, assim já Sem pressão alguma, nem né? É o pressão conselho nenhuma. da vida dela. É, Mas eu digo assim, a família, ela é... Cara, ou ela pode te ajudar a chegar naquilo que Deus preparou pra você, Sim, viver ou a pode plenitude. acabar com tudo aquilo que... muito bom. Então, o casamento tá entre as 3 decisões mais importantes da pessoa, né? Primeiro é onde você vai passar a eternidade, com quem você vai casar e depois o que você vai fazer na sua vida. São as 3 grandes decisões. Então, casamento é uma grande decisão. Então, assim, Sim. coloque em xeque, tá? Faça os testes, né? isso. Não encontra para orar, ora para encontrar. Porque, poxa, achou bonitinho, vamos orar. Não, já tô em oração, cara. É. Eu já tô orando. Muito bom. Esse negócio já tá no... Ó, A oração Deus já não sabe engana. aqui, ó, há muito tempo. E sensível... E tem outra também, né? Não é só orar, tem que chegar, tem que conversar. Né? Não Porque seja tem camarada estranho. que, poxa, é Não bom no Free seja Fire, estranho, mas... um conselho. Né? No Free Fire, só uma máquina. Chega perto da menina. Cara, é um bobão. Pô, se Não, apresenta, irmão. Tudo bem? Se Prazer. posiciona, Vamos, pelo vamos amor jantar, de Deus. vamos almoçar, vamos fazer alguma coisa. Poxa, toma atitude. Gente. As meninas estão reclamando. As mulheres pô, falta estão atitude. reclamando. Falta Desespero. atitude. Elas estão com Cara, medo que não tenha mais a fabricação que já passou, porque O né? lote anterior. É o lote anterior. Elas estão. Porque Tipo tá assim, preocupante, difícil, a situação tá complicado. difícil mesmo, é E outra, verdade. saiba equilibrar. Muito bom. Porque, por exemplo, nós temos a nossa família e ministério, é tudo junto. Então, assim, cara, desde que eu casei com a Suelen, eu não troco momentos com a nossa família por conta do ministério, daquilo que... Muito bom. Porque senão eu posso perder o meu primeiro ministério. E a gente tem a palavra que a gente carrega assim, a gente vive, né, pro chamado, a gente ama servir a Jesus, ama servir a igreja,
mas a nossa casa não pode odiar a mensagem. Muito O bom. nosso filho não pode odiar a mensagem, né? Perder um pai e uma mãe dentro de casa Imagina. Muito bom. por conta disso, né? Ele tem que viver essa Imagina. alegria, ele tem que amar a igreja, Nossa. ele tem que amar o chamado, assim como meu filho que tem 3 você não vai- aninhos. por que você não Mas vai eu na já igreja? posso olhar pra ele e ver o brilho no olho dele, falando pra mim, mamãe, quando eu crescer eu quero ser igual o papai e você. Eu quero ir pra Minha igreja. vida. Imagina, tipo assim, por que você não vai na igreja? Não vou na igreja porque a igreja tirou os pais de mim. Sim. Que igreja é essa? Esse é um perigo. Então a gente É. cuida bastante com isso, sabe? Sofre bastante também, que a galera acha que a gente não quer ir, mas não é, porque eu preciso namorar minha esposa, senhoras e senhores, eu preciso ter dates com ela, eu preciso ter tempo com meu filho. Sim. Né? É isso. Mas Cara, que eu vou legal. dar já falei bastante aqui, mas eu vou dar um negocinho aqui pra você. Eu acho que eu sou o cara que mais falo isso no Brasil. Termina esse namoro. É. Aí alguém vai falar, É isso, caraca, como conselho. assim? Cara, se tu viu algum indício de que isso vai dar, não pague pra ver. Exato. Termina esse namoro. Viu desvio de caráter? Termina. Mentiu? Termina. Fez assim? Termina. Cara, não insista no erro, porque senão vai dar errado. Deus tem hora que ele não vai colocar um outdoor na sua frente e nem vai levantar um profeta pra vir aqui e falar, eis que te digo que não é da minha vontade. Na maioria Tem das coisa, vezes. irmão, que o carinha vai pisar na bola e tu vai falar, não quero. Ela vai olhar e vai dizer, entendeu? Muito bom. Tem que saber É isso aí. terminar namoro, isso. pô. Tem gente aí, irmão, cheio de problema emocional porque não sabe terminar um relacionamento. É, isso E é mesmo. melhor terminar um namoro do que um casamento, né? Amém. Essa É que é o a pai me ideia. deu. Cara, tô começando a me empolgar nesse podcast, cara. Mano, eu vou ser o maior defensor do podcast de vocês. Esse Tem podcast. que fazer, Não cara. tem. Ó, Pedro aqui, Deixa ó, eu falar, o Pedro cara. E a é o produção cara já tá mais assim, incrível termina. de podcast do. Ele faz o podcast de Itaú, faz podcast de todo mundo que você acha maneiro. É o homem. E a máquina tá olhando e falando que já Cara, tem eu um tô podcast me aqui. empolgando, mano. Tô começando Mano. a ficar empolgado. Tá? Mano, se deixar, a gente monta até o estúdio já. Não. Olha, Olha lá. E dá pra falar bastante sobre relacionamento, né? Mano, Porque... tem muita Não, a coisa. gente muito nem bom, começou. Gente, Qual eu a tô primeira chocada pergunta? que foi uma pergunta. Gente, foi uma. Cara. Uma pergunta. Pedro, Vai. Pedro, eu vou arranjar e já te conecto. E vai ter que acabar, né? Vai. Você vai deixar o seu conselho ou você já deu o seu conselho? Não, eu assino embaixo do que o Jefferson falou. Então tá bom. Mas o meu outro conselho é esteja em oração. É isso. Cara, Muito bom. a oração é a chave. A oração é a chave. Não se engane pensando que é só a irmã do coque que ora. Jovem também ora. Tem que orar. Tem que orar. E como o Jefferson disse, você não precisa ficar procurando. Ai, quem será que é? Quem será que é? Quem será que é? Agora eu vou orar. Agora eu vou fazer uma campanha. Cara, tenha uma vida de oração. Muito bom. Seja uma mulher de oração, seja uma menina de oração, para que quando Muito você bata o olho, o Espírito Santo testifique, sabe? Para que Deus possa falar com você, para que você tenha sabedoria e não aceitar qualquer coisa. Não tem como bom. enganar uma moça que ora. Não tem Não como tem como enganar um rapaz que É ora. isso. Mano, você tá aí. cheio de É frase isso aí. pronta pra camiseta. Já saio desse episódio e abre uma coleção. Tá Caraca. pronto. Tá pronto. Eu tô tipo aqui. Já tem caraca. podcast, Você ganhou uma camiseta. podcast. Não, se deixar, É, se deixar vai tipo, sair um selo musical também. É, o porque eu me Nick vai empolgo. cuidar de Eu me tudo. empolgo. Caraca. Mas é isso, tenha uma vida de Muito bom. oração. Ninguém consegue enganar alguém que ora, sabe? Muito Eu bom. acho que aquele alertinha vermelho, assim, o Espírito Santo vem e acende e fala: opa, peraí, até aqui você foi. A oração é Volta. correr de joelho. É isso aí. Ó, Tô falando. Meu eu tô Deus. falando. Tá pronto, cara. Eu já Teus tenho umas joelhos- 8. Os teus joelhos te levarão muito mais longe que teus é pés. verdade, é verdade, é isso aí. Uau. Deu 2 minutos e 4 camisetas já. Mano, mano, você tem que ter um muito podcast. forte, tá? Você tem que ter um É podcast. muito forte, eu tô sentindo aqui. Glória a Porque Deus. palavra. O que é palavra? Palavra. Palavra não tem cor, não tem cheiro. É. Não dá pra ver palavra. Uhum. Agora, as coisas físicas dá pra ver. Aço dá isso pra aí. ver aço. Ferro, dá pra ver ferro. É possível ver ferro. É possível ver cadeias, grilhões. Isso é possível ver. Palavra não tem cor, não tem cheiro. Mas palavra na oração quebra o visível. Palavra na oração quebra a cadeia. É quebra isso. Você tem noção o poder do invisível? Cara, olha isso aqui, ninguém vê palavra. Ouve, mas não vê. E ela tem o poder de entrar onde ninguém entra. Muito bom. Se as pessoas soubessem, mano, a força que tem a oração, É isso. meu Deus do céu. É a Vamos lá, oração pastor. que quebra laço, quebra jugo, Mano, não dá né? pra continuar, tá? Porque Quebra- senão nós vamos... É,
Tô falando sério, E eu profetizo isso, sabe, sobre os jovens. Amém. A oração quebra a nome de maldição Jesus. hereditária. Amém. Porque tem muita gente que carrega o que o Jefferson tá falando, ó, palavras que os pais falaram, que a mãe fala, que amaldiçoam o filho, sabe? Mas eu acredito que a oração pode quebrar isso. É isso, amém. E a partir de você pode começar uma família abençoada. Você Amém. pode Receba quebrar isso. ciclos amaldiçoados que já passaram, ficaram para trás. Mas através de você vai fazer a diferença, vai Amém. ser diferente. Até agora todo mundo da minha família separou. Você vai dar certo, Amém, você é vai isso. casar Eu bem, creio. você vai ter uma família abençoada, Em nome de você Jesus. vai abençoar os seus filhos. Então a Eu não oração sabia que a faz Sueli isso. falava tanto assim. Meu Deus, Não, eu começo o episódio falando assim, eu não vou falar muito, fala assim. Só que só tem um jeito de acabar esse episódio, sabe Fala. como? Oi. Com uma oração. Amém. Então eu quero que É você isso ore aí. por quem tá assistindo, porque eu sei que esse Amém. episódio foi uma bênção, Vamos uma orar. aula sobre relacionamento, sobre chamado, e eu quero que você ore pelo pessoal que tá Amém. assistindo, por favor. Se maldição vai até a 4ª geração, as bênçãos vai até 1000, né? Diz a Amém. Bíblia. Amém. Então, Amém. Senhor, nós oramos, estamos aqui em família, em casal, e nós tivemos essa bênção. Nós encontramos, eu encontrei minha esposa, o Nick encontrou a esposa dele, e nós queremos orar, Senhor, nesse episódio, nessa conversa que tivemos sobre relacionamento, sobre como nos conhecemos, como tudo aconteceu. Eu quero orar nesse sentido, Senhor, de que o Senhor tem uma história para essa pessoa, uma nova história, Sim, uma Senhor. página extraordinária que Satanás não vai bagunçar, não vai estragar. Palavras de maldição, palavras que foram lançadas e talvez estão se perpetuando na história de alguém. Nós queremos, em nome de Jesus, declarar que a partir de hoje, a partir desse momento, essas vidas serão destravadas para viver Amém. um novo tempo, um novo momento. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, que essa família seja uma família Sim, Senhor. estabelecida na rocha, construída na rocha, que tenham a felicidade plena que Sim, só o Senhor. Senhor pode proporcionar. Papai, que o coração do pai se conecte ao filho, do filho ao pai, que essa moça encontre um marido excelente, que esse menino, que esse homem encontre uma esposa excelente, que forme uma família para a glória de Deus, que essa família seja formada para a glória de Deus, que os nossos filhos, Senhor, contem, aleluia, acerca daquilo que viram e ouviram dentro de casa. Cultos domésticos, momentos proféticos, momentos de oração, momentos em família, o sobrenatural de Deus em casa, em família, na sala, na mesa. Em nome de Jesus, Satanás não vai destruir a base que Em o Senhor nome de construiu, que é a Jesus. família. Mas as famílias serão abençoadas. Nós profetizamos casamentos extraordinários, famílias abençoadas para a glória de Deus. Jesus. Em nome de Sim, Jesus. Amém. Amém, E amém, amém. amém, amém, amém. Cara, que episódio bom. Amém. Obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigada. Você em breve Foi vai muito ver o especial. podcast dele sendo lançado, que eu serei o maior militante disso a partir de Meu hoje. Deus. Quando Pra você graça vê e pra aí glória de 3 horas Deus. e 57 E minutos, toda é esse vez- podcast. Será que alguém E vai toda vez que você estiver em ouvir? São Paulo, Top. vocês já estão Precisa convidados. gravar. Tem mais Bom. pra Fechado, a gente render Faz aqui. mais uma pergunta. A Obrigado. gente grava um dia inteiro. Cada vez em São Paulo, uma Umas 6 pergunta. perguntas, 6 episódios. Vamos, aguardem a próxima pergunta. A Muito gente quer bom. ver o que tinha escrito Cara, aqui. muito bom. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada. É um prazer Obrigado. ter vocês aqui na Dunamis Amém. Con. Você que ouviu o pastor Eri pregando, a gente cantando, gente orando de fundo. Eles estão cantando agora porque ele vive. Então, fique aí com o Senhor Jesus, na presença dos santos. Deus te abençoe. A gente se vê no próximo episódio. Tamo junto. Falou. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.